Mateus 6, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. O título que colocaram aí os tradutores ou os escritores dessa versão, a minha versão é NVI, diz o jejum, e nós vamos falar hoje sobre o jejum. Quando jejuarem, diz o texto, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo que verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Amém? Irmãos, para aqueles que estavam presentes na última vez que eu preguei, eu prometi aos irmãos que entregaria aqui 3 mensagens a respeito de disciplinas espirituais. O que é isso? Já foi falado aqui, tanto pela Dayana quanto pelo Tiel, que nós éramos mortos, espiritualmente, e que o sacrifício de Jesus nos trouxe vida. Talvez isso fique confuso quando a gente fala assim sem explicar. Talvez nem todos tenham essa compreensão. Mas a palavra de Deus, em Efésios capítulo 2, diz que antes de nós nos encontrarmos com Jesus, ou talvez de sermos encontrados por Ele, melhor dizendo, nós estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos até andando por aí, com vida, respirando, só que mortos nas nossas ofensas, no nosso pecado, não se importando para as coisas de Deus. Mas só que quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós somos regenerados, nós passamos a ter vida com Deus, vida espiritual. E na minha passagem anterior, eu estive falando que para que nós tenhamos essa vida e mantermos essa vida e mantermos uma vida espiritual, nós precisamos ter algumas disciplinas. Disciplinas essas que chamam de disciplinas espirituais, que são necessárias para a nossa vida cristã, que são necessárias para o nosso dia a dia, para que nós possamos permanecer fiéis. Porque é bem verdade, não preciso muito aqui para explicar, que nós vivemos dificuldades no dia a dia, que às vezes nos faz pensar em desistir, que às vezes nos faz pensar em parar, que às vezes nos faz duvidar se tudo isso é verdade mesmo. E se nós não aplicamos a nossa vida a essas disciplinas espirituais, pode ser que nós venhamos a ser pegos e até mesmo fraquejar na nossa fé. Eu falei na oportunidade passada a primeira disciplina espiritual que é essencial para todo cristão. E a primeira que eu falei foi a oração. Irmão, sem oração, sem você conversar com Deus, não tem como nós termos uma vida espiritual. É extremamente necessário que nós tenhamos momentos na nossa vida, momentos no nosso dia a dia, para nos assentarmos, para dobrarmos o nosso joelho, lá no nosso lugar secreto, está aqui em Mateus, a partir do versículo 5, mesmo capítulo, e orarmos a Deus. Essa foi a primeira disciplina, não vou repetir, porque já depois os irmãos leiam aqui. Só que hoje eu quero falar de uma outra disciplina, e essa disciplina que eu vou falar hoje, que é o jejum, eu confesso para os irmãos, e todos aqui devem ter esse mesmo pensamento que eu, é uma disciplina que nós negligenciamos bastante. Às vezes a gente para até para pensar assim, quando foi a última vez que eu jejuei em prol de buscar o Senhor? Quando foi a última vez que eu dediquei um dia, uma manhã, uma tarde, um final de semana, não sei qual o tamanho do teu propósito, o tamanho, para jejuar? Então nós vamos hoje aqui, com a graça de Deus, bem rápido, porque eu não vou tomar o tempo de vocês, vamos falar sobre o jejum. Olha o que seria o jejum. O jejum, bem simples explicado, é você ficar sem comer e sem beber água. É você ficar por um tempo sem se alimentar, sem beber água. O jejum
ele pode ser total, isso que eu acabei de falar, você ficar totalmente sem água, totalmente sem comida, ou ele pode ser parcial, né? Esse parcial, principalmente quando as pessoas fazem um jejum mais longo, né? Não dá para ficar muito tempo sem beber água. A ciência não aconselha isso. Nosso corpo não consegue ficar dias sem beber água. Dizem, né, os estudiosos aí, que 3 dias já é complicado ficar sem água 3 dias. Mas, então, tem um jejum total. Você pode ficar talvez numa manhã, um dia sem nenhum desses alimentos ou bebida, ou um jejum parcial, onde você fica apenas sem alimentação, né? Nós podemos olhar na Bíblia e ver homens de Deus e mulheres de Deus que tiveram momentos de jejum. Por exemplo, nós temos Jesus, que ao iniciar o seu ministério, ele ficou 40 dias de jejum. Nós vemos ainda Elias e Moisés, que assim como Jesus também ficaram esse mesmo período. E quando nós olhamos para a Bíblia, apenas essas 3 pessoas cumpriram, né, e tiveram esse momento de 40 dias de jejum. Mas nós vemos outro jejum. Daniel jejuou por 21 dias. Esther jejuou junto com todo o povo que estava lá em Suzã por 3 dias. Então nós olhamos para a Bíblia e vemos diversos personagens, nós vemos diversos momentos onde o jejum acontecia. E quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo que havia apenas a ordenança de um dia. É interessante isso. Quando eu olho para o mandamento, para a Torá dos judeus, quando eu olho para o Antigo Testamento, onde mostra a revelação de Deus aos homens, a revelação do plano de salvação através da nação de Israel, eu vejo apenas a ordenança divina para um dia de jejum durante o ano. E esse um dia de jejum durante o ano, está lá em Levítico 16, versículo 29, era justamente no dia chamado de dia da expiação, dia do perdão, né? Conhecido como Yom Kippur, né? Que é um termo hebraico que diz justamente o dia de cobrir o pecado. Então Deus orienta o povo no Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo de Israel, a uma vez por ano abster-se de todo alimento por 24 horas, e sem beber, sem comer nada, apenas se preparando para aquele momento onde o sumo sacerdote iria pegar aquele sacrifício, iria levar até o Santíssimo, iria aspergir o sangue sobre o propiciatório, e ali era o ritual que Deus estabeleceu para que o povo fosse perdoado ou tivesse o seu pecado coberto. Isso foi o que Deus determinou no Antigo Testamento. Mas, como eu já falei, apesar de só vermos essa ordenança uma vez por ano, nós vemos outros personagens, por iniciativa própria, querendo se aproximar de Deus ou buscando algo em Deus, tendo momentos de jejum mais prolongados, ok? Lá em Levítico, tem o mesmo significado que o salmista, no Salmo 35, versículo 13. Vamos ver se está isso na ajuda. Salmo 35, versículo 13. A palavra que é dita ali para poder jejuar era afligir a sua alma. Na versão, lá em Levítico 16, 29, na versão Almeida Revista e Atualizada, versão bíblica, diz que afligireis a vossa alma. Na versão que eu tenho da NVI diz assim: vocês se humilharão. Então olha só, calma aí, irmão Eliseu, o jejum não é só ficar sem comer e ficar sem beber. O jejum tem que ter um propósito, e o propósito do jejum nós vemos, olha o que o salmista disse: contudo, quando estavam doentes, eu me vesti com pano de saco, humilhei-me com jejum, mas a minha oração estava sem resposta, né? Olha o que do versículo está ali, humilhei-me com jejum.
O jejum é algo, né, tanto nos personagens bíblicos quanto serve para nós hoje, vou explicar mais para o final, é algo que nos humilha diante de Deus. É algo que faz a gente reconhecer a nossa total dependência do Senhor. Nós vemos no Antigo Testamento ainda pessoas com diversos motivos. Uns jejuavam por lamento, crises que estavam acontecendo, vindas às vezes do próprio Deus, e elas se lamentavam e rasgavam suas vestes, jejuavam, lamentando aquele fato que aconteceu, ou aquela situação que estava acontecendo. Nós vemos também jejum por busca por direção. Às vezes tinha pessoas no Antigo Testamento que não sabiam a decisão certa a tomar, e pedindo o auxílio de Deus, jejuavam, buscando direção de Deus para tomar a direção correta. Nós vemos também jejum por arrependimento, por dependência de Deus diante das calamidades. Nós vemos isso no pós-exílio, né? O próprio Deus chamando o povo a fazer um jejum de arrependimento, de voltar-se para a direção de Deus. Vamos para o texto que nós lemos. E em Mateus, há um questionamento, e eu fiz questão de fazer esse questionamento direto para o Tiel essa semana, porque eu precisava ouvir qual que era o entendimento dele. Há um questionamento no meio do Evangelho, há um questionamento no meio teológico, se o jejum é uma prática que deve seguir a igreja do Novo Testamento, da Nova Aliança, ou se essa é uma prática apenas que fica lá para os judeus. Já falei que Deus havia ordenado apenas um dia de jejum, mas já mostrei que pessoas, por iniciativa própria, para buscar o Senhor, jejuaram grandes dias também no Antigo Testamento. Mas aí segue o questionamento para mim e para você. Será que eu e você devemos jejuar? Será que a igreja deve jejuar? Será que nós devemos seguir essa prática que encontramos na Bíblia? Quando nós lemos o texto que acabei de ler junto com vocês, Mateus 6,16, Jesus fala assim: olha, quando vocês jejuarem, vocês façam assim. Quando Jesus fala dessa forma, quando vocês jejuarem, o texto está dizendo que Jesus ele já está pressupondo que eu e você jejuamos, que eu e você iremos exercer essa prática. Por que isso é importante observar? Porque não tem nenhum versículo obrigando, falando assim, vocês devem jejuar, todo crente deve jejuar. Não tem esse versículo. Mas quando nós olhamos para a prática que o próprio Jesus fez, que foi jejuar, e quando ele fala aqui, quando vocês jejuarem, ou seja, ele já está esperando que eu e você também tenhamos essa prática de jejum. Diferente da oração, que foi falada aqui na pregação passada, a oração tem diversos textos mais claros, induzindo a gente a ter esse momento de oração, a observar essa disciplina espiritual. O próprio apóstolo Paulo fala: orai sem cessar, orai em todo o tempo. Nós temos vários versículos que nos levam a observar essa disciplina espiritual, que é a oração. Mas e o jejum? O jejum, nós vemos Jesus primeiro falando: quando vocês jejuarem, ou seja, Jesus esperava que eu e você jejuassem. Quando a gente olha para Mateus 9, tem um questionamento interessante, porque Jesus jejuou, lá em Mateus 4 diz que ele jejuou 40 dias, mas só que tem um momento que os discípulos de João Batista chegam para Jesus, isso está em Mateus 9, chega para Jesus e fala assim: Jesus, não estou entendendo uma coisa, me explica aqui. Nós jejuamos, nós os discípulos de João Batista jejuamos, os fariseus também jejuam, mas os teus discípulos, eu estou olhando para eles e eles não estão jejuando. E esse questionamento é bem pertinente para a nossa mensagem hoje. E Jesus fala assim, Jesus conta uma certa parábola e fala assim: olha, quando você é convidado para uma festa, quando o noivo está presente, os convidados do noivo não podem jejuar.
Imagina numa festa, imagina durante a comemoração, imagina durante a presença do noivo, você que foi convidado, você vai falar assim: não vou participar dessa festa porque eu estou de jejum. Não faz sentido. Aí Jesus fala assim: mas haverá um momento em que o noivo será tirado e eles jejuarão. Isso está em Mateus 9, versículo 15. Haverá um momento em que o noivo será tirado e eles jejuarão. Então Jesus está mostrando que mais uma prova de que Jesus espera que os seus discípulos jejuem, que eu e você jejuem. Ainda nós olhamos para o Novo Testamento, vemos em Atos 13, a igreja de Antioquia orava e jejuava, e é justamente nesse momento que, quando eles estão orando e jejuando, que Deus, o Espírito Santo diz à igreja: separa para mim Barnabé e Paulo, que eu vou enviar eles. Então percebe que no momento em que nós estamos nos dedicando ao jejum e à oração, nós temos direção correta de Deus do que fazer. Não foi o Eliseu que escolheu o fulano para determinada obra. Foi durante a reunião da igreja, a igreja se reunida em jejum e oração, buscando ao Senhor. Diz o texto que o Espírito Santo falou: Paulo e Barnabé, pode separar eles que eles vão ser missionários. Ainda no próximo capítulo 14 de Atos, Paulo e Barnabé já estão em missão, e diz que eles oravam e jejuavam, e com isso eles escolhiam os presbíteros que ficariam em cada igreja. Então percebe, eu só estou trazendo aqui um texto para vocês, mostrando que o jejum é uma prática comum também para a igreja, também para nossas vidas. E então, a pergunta que fica para a gente é: como jejuar? O que é o jejum? Mateus 6,16, Jesus, justamente no texto que nós lemos, quando Jesus está ali no Sermão do Monte, ele já falou sobre esmola, ele já ensinou sobre a oração. Agora ele fala sobre o jejum. Ele fala assim, vou ler de novo com vocês, Mateus 6,16: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Nós corremos o risco de exercer uma disciplina espiritual, algo que Deus nos deu para manter a nossa vida espiritual, vamos dizer assim, ativa, acesa, fervorosa diante de Deus, para apenas aparecer para os outros. Jesus já fala logo de cara, fala assim: não façam isso. Sabe por que Jesus fala isso? Porque os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. Olha só, lembra o que eu falei? Deus no Antigo Testamento, e é o que eles estavam vivendo naquele momento, havia dado uma ordem 1 vez por ano para o jejum, mas eles, sendo espirituais do jeito que eles eram, criaram várias tradições, criaram vários outros dogmas, outras regras, e uma dessas regras é que eles deveriam jejuar 2 vezes por semana. Por quê? Para mostrar uma aparência do que eles não eram. E Jesus fala claro, e não precisava não, porque o povo daquela época entendia o que Jesus estava falando. Jesus fala que os fariseus, eles acordavam no dia do jejum, alguns dizem que era segunda e quinta, e eles iam para a praça, eles iam para a rua, eles iam para o templo, eles iam para a sinagoga com aquela aparência, apenas para mostrar que estavam no jejum, e se faziam, e as pessoas olhavam e diziam assim para ele: nossa, como essa pessoa é espiritual, olha, ele está jejuando, ele nem penteou o cabelo hoje, olha só, para não, pelo amor de Deus, vamos pentear o cabelo, gente. Jesus, ele critica. Você já viu alguém, é triste dizer isso, mas é verdade, vamos falar, já viu alguém falar assim: nossa, eu estava orando de madrugada, eu jejuei, ou eu estou, infelizmente, ou eu estava no culto, eu fiz isso,
Infelizmente nós usamos das coisas espirituais, das coisas legítimas da nossa fé cristã, não para proclamar ou não para crescimento do reino, mas para crescimento nosso. É isso que os fariseus estavam falando, e Jesus fala que isso eles faziam e a recompensa deles já estava paga. Porque quando eu faço alguma coisa para aparecer, as pessoas olham para você e falam assim: nossa, que legal, olha como ele prega, olha como ela canta, olha como ele toca. Já recebeu a sua. Se do seu coração você tinha esse interesse de que isso acontecesse, se você fez isso só para aparecer, parabéns, você já recebeu a sua recompensa. Algumas pessoas te elogiaram, algumas pessoas te viram, né? Mas vai ficar só nisso aí. Mas quando a gente faz de coração, não se importando com um elogio, se vai vir, se não vai vir, se vier, bem, é bênção também, às vezes a gente motivar o nosso irmão que está se empenhando, né? Se essa não é a intenção apenas de tudo bem, mas se você faz de coração, a Bíblia fala que o seu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Então, Jesus fala para a gente não fazer o jejum igual dos fariseus, buscando recompensa. Aí complica, sabe por quê? Porque o que nós mais vemos hoje quando o assunto é jejum é pessoas fazendo jejum para pedir recompensa a Deus, para pedir trocar, sabe, aquele jejum por barganha. Fala assim: eu vou jejuar porque eu quero comprar um carro, eu vou jejuar porque a minha família, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Um jejum é tipo assim: Senhor, eu estou aqui me sacrificando, jejuando, então o Senhor tem que fazer isso por mim. Também acho que não é esse o caminho do jejum que Deus espera de nós. Eu até tenho uma experiência há uns anos atrás, conversando com um amigo novo na fé, e ele falou com essas palavras: poxa, eu pedi tanto a Deus, eu até jejuei. Ele falou essa ênfase: eu até jejuei. Por quê? Porque o pensamento é esse: se eu jejuar, né, com certeza Deus vai me ouvir e vai fazer aquilo que eu estou pedindo. Mas certamente não é essa a intenção do jejum. Então, vamos direto no que é o jejum, né? O jejum que o Senhor espera de mim e de você. O jejum que vai te fazer crescer espiritualmente, que vai te ajudar na tua caminhada, que é o que eu preciso fazer mais vezes, que é o que você precisa. Esse jejum é um jejum que busca a Deus. A primeira coisa tem gente, aqui vai um pouco do entendimento que Deus tem me dado no decorrer da minha caminhada. Tem gente que faz jejum assim, fica só sem comer. Assim, eu vou fazer um jejum para o Senhor amanhã. Aí o camarada acorda, vai para a sua escola, vai para o seu trabalho, passa o dia inteiro sem comer, mas atarefado com todos os seus afazeres do seu dia, sem tempo nenhum para orar, sem tempo nenhum para se conectar com Deus, sem tempo nenhum para meditar na palavra, apenas ficando sem se alimentar. Isso não é jejum. O jejum precisa ser acompanhado de um momento de devoção. É o que acontecia com Israel nesse um dia por ano que eles jejuavam, onde eles não faziam nada, onde eles realmente paravam e eles pensavam apenas nos seus pecados, se humilhavam diante de Deus, esperando de Deus o perdão, reconhecendo que necessitavam daquele perdão. Então, isso que eu estou falando aqui eu sei que tem gente que pensa diferente, mas eu não vejo muita validade num sacrifício como esse, de você ficar sem se alimentar o dia inteiro, trabalhando, correndo nos seus afazeres, porque você fez um propósito. Não é esse o caminho que a Bíblia nos aponta. Outra coisa, o jejum, você ouviu aqui pessoas se humilhando diante de Deus? Eu ouvi.
Eu ouvi aqui o Tiel falar algumas vezes se humilhando, a Dayana aqui ministrando, também se humilhando diante de Deus, né? Os louvores que aqui foram entoados são louvores que... O que é se humilhar? Essa palavra às vezes é forte, né? Se humilhar é você reconhecer que você não é nada, que você não tem nada para oferecer a Deus em troca do seu perdão, em troca da sua salvação, em troca da sua própria vida. Você não tem nada que ofereça para Deus que seja suficiente. Por isso Jesus, que é o sacrifício perfeito, Ele se entregou por nós e Ele mesmo nos perdoou, Ele nos reconciliou com o Pai. Isso é se humilhar. E o jejum, você olha para o Antigo Testamento, você vê pessoas justamente nesse momento de humilhação, de reconhecimento, de que não é com as forças dele que ele vai vencer. O jejum, você ficar sem comer e sem beber, irmão, comida e bebida são coisas necessárias, são coisas que nós não conseguimos viver sem comer e sem beber, né? Mas, quando eu abro mão de uma coisa boa, que é comer, que é beber, para poder, eu estou falando para minha alma, eu estou afligindo o meu corpo, dizendo assim, eu até preciso da água e da comida, mas eu preciso ainda mais desse meu Deus. Eu preciso de comer, eu preciso de beber, mas Senhor, eu preciso mais de Ti. Mais, até tem um hino que fala, mais que o ar que eu respiro, eu preciso de Ti. Então, jejuar é você se diminuir. É por isso que às vezes, talvez alguém motivado pela mensagem de hoje vai pensar assim: rapaz, eu gostei, vou jejuar, vou fazer igual Jesus, vou jejuar 40 dias. Não faz isso não. Começa devagar. Começa com uma manhã. Se você jejuar uma manhã e essa manhã você conseguir dedicar ela só para o Senhor, rapaz, é coisa extraordinária. Quem é casado, tem filho, sabe que esse negócio é bem difícil. Você dedicar uma manhã inteira só ali orando, lendo a palavra, porque não é só ficar sem comer no quarto escuro, tá bom? Essa é a disciplina espiritual que é o jejum. Você tira um tempo se abstendo do alimento e da bebida. Você não vai ficar parado, você vai ficar o que? Orando ao Senhor, você vai ficar cantando louvores ao Senhor, você vai estar com a palavra de Deus, que é a voz de Deus aos nossos corações, ao nosso entendimento. E talvez você vai propor assim: eu quero fazer um dia inteiro de jejum. Talvez você ainda não consiga, não tenha essa. Mas começa com uma horinha, depois vai para 2, 3, depois você consegue uma manhã. Quem sabe um dia você consegue um dia inteiro. Quem sabe um dia você consegue um final de semana inteiro. Conforme isso não tem essa obrigação. Não tem nenhum versículo bíblico te obrigando a fazer isso. Mas escute nessa noite a voz do Espírito Santo ao teu coração. Isso vai te fazer crescer espiritualmente. Isso vai te ajudar no momento da dificuldade. Isso vai alimentar o teu espírito, vai fazer você, aleluia, estar de pé diante das aflições que são certas. Pessoas ainda buscam uma igreja, pessoas ainda buscam ser evangélicas, pensando que aflições não virão, pensando que agora que eu sou crente, eu estou livre de todos os problemas. Não, irmão, não é assim. E essa teologia não funciona aqui. Eu digo aqui nessa igreja e aqui nessa terra, não dá. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. É por isso que precisamos nos diminuir e reconhecer. Eu acho lindo, eu preguei aqui há um tempo atrás sobre João Batista. João Batista fala exatamente isso: o importa é que eu diminua e que ele cresça. Aleluia. O jejum é para você dar exclusividade ao Senhor. Então, em resumo, para a gente já fechar essa mensagem de hoje, eu estou pregando para você, eu estou aprendendo também, porque necessito melhorar essa prática, mas eu quero te dizer: busca o Senhor, tira um momento, abra mão do teu alimento que é tão importante e busca aquele que é muito mais importante.
importante. Tenha momentos com Deus. É triste. Uma vez eu li um livro do Bob Sorrell, né, O Segredo do Lugar Secreto. E ele diz assim: quão triste, quão pobre é uma vida espiritual que se alimenta apenas da palavra e do momento de oração do domingo à noite. É muito pouco, é muito triste. Você vai chegar aqui já quase morrendo e talvez você chegue aqui e se anime um pouco, mas amanhã suas forças já vão embora de novo. Mas se você tem prática de oração, se você tem prática de jejum, de dedicar um tempo só para Deus, sem alimento, se você tem um momento de meditação, que nós vamos falar na próxima pregação aqui do mês que vem que eu vi aqui, eu tenho certeza que você terá uma vida espiritual sadia diante de Deus. Isso aqui não é construção teológica, isso aqui não é um pregador que construiu uma mensagem bonitinha com 3 pontos, não. Isso aqui é o resumo do que a Bíblia espera, do que o Senhor espera de mim e de você. O Senhor espera que nós oremos, o Senhor espera que nós jejuemos, o Senhor espera que nós estudemos a palavra dEle. Isso vai te manter de pé. Isso vai te manter uma vida espiritual sadia diante de Deus. Amém, meus irmãos? Você entende nessa noite que o jejum, ele não é requisito de salvação. Se você não jejuar, você ainda vai estar salvo do mesmo jeito. Jesus te salvou, te perdoou. Mas, irmãos, o jejum vai te fazer nessa vida caminhar pertinho do Senhor. E caminhar perto de Deus é bom demais. Você toma a decisão certa. Tem um versículo, eu nem ia falar ele, mas vou citar aqui, lá em Marcos 9, onde os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio. Aí Jesus criticou a incredulidade deles, e Jesus falou assim: mas rapaz, até quando eu vou estar aqui com vocês? E Jesus foi lá e expulsou o demônio daquele menino, e o discípulo dele falou: Jesus, o que aconteceu? Eu não consegui expulsar esse demônio, o que está acontecendo? Jesus fala: meu filho, tem situações, tem demônios, tem essa caixa de demônios, é só com jejum e oração, meu filho. Sabe o que Jesus está falando? Jesus não está dando aqui um método de expulsar demônio, não. Jesus está falando que para você viver coisas extraordinárias, para você fazer coisas extraordinárias, você precisa estar pertinho de Deus. Você precisa abrir mão de momentos da sua vida de lazer, de conforto, para buscar o Senhor. E estando perto do Senhor, você tem a autoridade do céu, você tem o conselho do céu, você tem decisões certas na sua vida. Que isso possa fazer parte da nossa vida espiritual. E eu venho hoje entregar essa mensagem e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém?